Boa tarde, turma. Então nós vamos iniciar nossa aula de hoje, nossa aula de ciência sobre o tema água para beber, tá? Que é uma continuação da aula passada, que tinha como tema a água e a nossa saúde. Então nós vamos continuar aquela aula, tá? Lembrando que eu estou seguindo a sequência do livro e que no final também eu vou colocar duas questões. Então preste atenção, tá? Para a gente ir rapidinho. Bom, então a ideia do livro é o seguinte, né? Ele começa levantando duas questões. A primeira questão, para começar, né, a gente entender um pouco o que o texto está querendo dizer é a seguinte. Você sabe, né? A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: você sabe de onde sai essa água da torneira da sua casa? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte: será que essa água é potável? Está boa para beber? Então, ele levanta duas questões para começar, então, né, a gente clarear um pouco essa ideia sobre água para beber. Então, ele diz o seguinte, que essa água, gente, essa água, ela que sai da torneira das nossas casas, ela vem da natureza, vem dos rios, vem das lagoas, vem das represas, né? Porém, né, a gente sabe que essa água ela não está pronta para beber, ela não é potável. E sendo assim, ela precisa ser o quê? Precisa ser tratada, tá certo? Daí, então, a importância da estação de tratamento de água, tá? Porque antes dessa água chegar nas nossas torneiras, ela precisa, então, passar, né, essa água do rio, né, das represas, ela precisa passar por um tratamento, tá? Para que a gente possa consumi-la. Então, o que o livro faz agora? Então, o livro explica o que seria, quais são as etapas que essa água passa quando chega, né, do rio, quais etapas ela passa até se tornar uma água que a gente possa utilizá-la, né? E esse processo ocorre, então, né, como o livro está colocando, nessa estação de tratamento de água. Então, basicamente, ele coloca 4 etapas, né, que a água passa até chegar, até estar pronta para a gente utilizar ela em casa. Né? Então, ele diz o seguinte, que a primeira etapa é conseguir levar essa água dos rios, né, dos lagos, né, das represas, até essa estação de tratamento de água. Tá? Então, essa é a primeira etapa. E quando essa água, vamos entender assim, quando ela chega, né, nessa estação de tratamento de água, ela vem toda suja, né? Ela vem com terra, vem com impureza, micro-organismo, ela vem imprópria, né? Ela vem imprópria para o consumo, tá? Então essa é a primeira etapa. Essa água sendo levada para a estação de tratamento de água, tá? E ela chegando completamente suja, né? Bom, a segunda etapa é o primeiro processo, vamos pensar assim, né? O primeiro processo que a água sofre, vamos pensar assim, né? Que é o processo que eles chamam de decantação. O que é esse processo de decantação? É você deixar essa água que chegou do rio, né, da represa, num reservatório, né, em repouso. Então a água vai ficar lá paradinha, quietinha, tá? E por que eles fazem esse processo de decantação? Para começar a separar essas impurezas da água, né? Porque a impureza, o que ela vai acontecer? Ela vai indo para o fundo da água, né? Essa terra, né? Ela vai indo para o fundo desse reservatório, né? Então ela vai começando a separar, né? Vai começando a separar essa mistura que vem, que a água do rio traz, né? Bom, então começa esse processo de decantação. Depois dessa água decantada, né, por um período, né, ela passa por um processo de filtração, né, onde ela vai indo, ela vai percorrendo, né, ela vai percorrendo essa água de tanque em tanques, né, até ela
ainda fica mais límpida ainda, né? Fica mais, vamos pensar assim, mais pronta para o consumo. Então ela vai passando por um processo, vamos pensar assim, de filtração mesmo dessa água, né? Então ela passa por um tanque de cascalho, depois ela passa por um tanque de areia, né? E essas impurezas vão ficando nesses tanques de areia, nesses cascalhos, né? E ela vai ficando cada vez mais limpa, mais pronta para o consumo. E por final, ela passa por um processo de mistura de produtos à base de cloro para matar esses micro-organismos. Tá? Então, passando por essas 4 etapas, ela está pronta então para ser distribuída, né, para todas as casas, né? Tá certo? Aí você poderia me perguntar, a gente poderia tentar responder a primeira pergunta, né? Porque você poderia falar assim, mas essa água está pronta para beber? A segunda pergunta, né? Mas essa água está pronta para beber? Aí eu digo que ainda ela não está pronta para beber. Por quê? Mas ela não passou por todo esse processo, né? Jogaram até cloro para a base de cloro, produtos à base de cloro para matar esses micro-organismos? Jogaram. Eu digo que sim, jogaram. Porém, essa água percorreu uma rede de encanamentos, né? Até chegar na torneira das nossas casas. Né? E tem mais, muitas vezes essa água que percorre pelos canos, né? Por essa tubulação, ela vai se contaminando de novo com sujeira, né? E muitas vezes ela vai também para a caixa d'água que fica em cima das nossas casas, né? E muitas vezes essa caixa de água está suja e, né? Aí você, né, vai abrir a torneira lá da sua casa, né? Vem a água da caixa. Essa água já passou pela tubulação, muitas vezes suja. Depois está na caixa d'água que não limpa faz tempo. Aí você abre a torneira a sua torneira, você vai ver a água cristalina, mas ela está contaminada com toda aquela sujeira. Então, o que o livro está falando? Que é importante filtrar essa água. É importante que ela seja filtrada, tá? Nas nossas casas, e que a gente não beba água da torneira. É isso que é importante. O próprio livro diz o seguinte, ó, mas isso não quer dizer que você pode beber água diretamente da torneira. Por quê? Porque ela passou por todos esses caminhos e muitas vezes ela ficou suja novamente, né? Ela ficou imprópria para o consumo, porque ela passou por tanta tubulação suja, muitas vezes, né? Com problemas, que a gente beber água diretamente da torneira pode causar problema. Bom, gente, é basicamente isso e a gente encerra por aqui. Então agora nós vamos para a sala, 2 questões, tá bom? Eu vou colocar algumas ilustrações também para a gente ver todo esse processo, tá? Então vamos lá.